Glória a Deus. E aí, vocês estão voltando de férias? Estão indo para as férias? Voltando? Alguns sem, mas pelo menos vocês estão aqui. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar algo que vai fortalecer uma cultura que a gente sabe que não é uma cultura só da nossa igreja, mas uma cultura bíblica. A cultura de Deus para uma igreja séria, né? E eu estou muito empolgado porque é uma verdade que quanto mais a igreja cresce, não só no entendimento mental, intelectual, mas ela cresce no comportamental, ela cresce também na qualidade, ela cresce numericamente. E a vontade de Deus é que uma igreja cresça, ela expanda, não somente chegue em lugares com o evangelho, com a mensagem do evangelho que transforma, mas também com uma fama positiva. Porque uma igreja que cresce muito com uma fama ruim não é bom, porque é uma fama ruim que está se espalhando. E nós queremos crescer com uma fama boa. Amém, queridos? Isso é muito importante. E eu estou chamando a nossa conversa hoje de Se Tu Me Amas. Não tem nada a ver comigo, tá? E o texto está em João, capítulo 21, tá? Vocês conhecem, mas vale a pena ler, a palavra de Deus sempre fala com a gente. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Parece que Jesus queria garantir um negócio aqui, né? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu estava esses dias ouvindo uma história que no passado, estava até conversando com o pessoal esses dias, sobre a escola dominical, né? Escola dominical que a gente tinha na igreja, e era sempre antes do culto, tinha aquela chamadinha, a classe dos jovens, a classe dos adultos, dos casais, e tinha aquela chamada. E nessa igreja, ela era, isso foi muitos anos atrás, era até, o pessoal nem era, quando chamava o nome, tinha uma lista, né, por ordem alfabética, e aí, então, quando chamava o nome, não era para a pessoa falar presente, eu estou aqui, era para ele responder com um versículo. E nessa classe, era a classe de jovens, tinha um casal que estava meio interessado, um casalzinho de jovem meio interessado no outro. Só que a igreja era bem rigorosa, não podia, tinha que falar com o pastor, pegar permissão para namorar. E eles estavam num teretetê entre eles. E o nome dela começava com D, e o dele com P. Então, sempre o nome dela chamava primeiro na lista. Então, quando chamava o nome dela, ela respondia com esse versículo: Pedro, tu me amas? E quando chegava a vez dele, ele chamava o nome dele e dizia: sim, tu sabes que eu te amo. E o negócio foi crescendo, deu casamento. Agora, nós vamos fazer chamada aqui no Tadel para os solteiros.
Mas é muito interessante porque Jesus tem uma conversa muito legal com Pedro e dá para concluir nessa conversa que quem ama, apacenta. Quem ama, pastoreia. Quem ama, cuida das ovelhas, né? E nós estamos falando com um grupo de pastores aqui, pessoas que estão treinadas, treinando, aprendendo como crescer, porque essa função do Life Group, do líder de Life Group, é principalmente uma das funções, é isso, né? Então, cuidar de pessoas é um dos encargos, é uma das evidências das igrejas e dos líderes sérios, dos líderes que amam, né? Amam não somente Jesus, mas também as pessoas. Eu costumo dizer que amar pastorear não significa ser a coisa que você mais gosta de fazer, mas significa que é um ato de bondade e demonstração de que nos importamos com as pessoas. Se você perguntar assim, pastor, você ama pastorear? Nem sempre. Tem alguns casos que é complicadinho. E perseverar, e continuar e tal. Para ser bem honesto, se você pudesse fazer outra coisa, talvez eu faria outra coisa, para ganhar a mesma coisa. Mas faz parte do trabalho. E é algo que nós podemos desenvolver. Né? Você pode crescer nisso. Você perguntar do pastor Eibe, você ama? Ele vai dizer, eu amo. Mas ele já cresceu, eu estou num processo. Você também vai crescer ao ponto de você falar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Agora, a ideia que quem pastoreia demonstra amor e quem ama pastoreia não é minha. Né? É Jesus que diz que cuidar das ovelhas evidencia, é uma prova de amor por ele. Então, em outras palavras, ele está dizendo, se você me ama, então pastoreia. Cuida das ovelhas. E eu costumo dizer que Jesus podia pedir qualquer outra coisa para Pedro como prova de amor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então ora mais, cara. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então prega mais. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então prova dando 20% de dízimo, não 10%. E Jesus podia pedir um monte de coisa para Pedro como prova do amor dele para Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então jejua mais. Mas eu acho interessante que Jesus, por 3 vezes, pergunta, tu me ama? Então, olha, se tu me amas, pastoreia. Pastoreia. Cuida dos meus cordeiros. Essas expressões estão repetidas em todas as traduções. Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, tome conta das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. É muito interessante isso. Então, igrejas e pastores como antigamente é algo que nós precisamos ver surgindo de novo, mais e mais. Porque quando você olha para a Bíblia, e especialmente o Novo Testamento, e o Velho Testamento fala muito disso, que Deus está procurando pastores inteligentes que cuidem das ovelhas. Se você for olhar o Antigo Testamento, já era algo que deixava o coração de Deus quebrado muitas vezes, querendo, buscando, desejando que os pastores realmente cuidassem do povo. E parece que hoje não existe tantas igrejas com esse perfil. O perfil da igreja primitiva, onde era uma igreja que cuidava de gente, era uma igreja focada em gente, era uma igreja que a prioridade eram as pessoas.
Isso é muito importante. Parece que hoje não existe mais tantos pastores com esse mesmo perfil da igreja primitiva, como Ananias, que fez os primeiros passos com o novo convertido Saulo de Tarso. Homens como Barnabé, que pegou o Saulo e integrou na igreja, e fez desse cara se tornar um grande missionário, fundador de igreja, apóstolo, o cara que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Então, essa cultura não é uma coisa que a gente está inventando, isso aqui é Bíblia. Nós precisamos lembrar disso. Nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, e essa é uma cultura da igreja do Senhor Jesus. Tanto é que o cara que era, na época, o principal homem, naquela altura, Jesus tem uma conversa com ele e fala: foca nisso, tu me amas, então estabelece uma cultura de pastoreio. Então, antes, quando alguém, na minha opinião, era chamado de pastor, era porque ele pastoreava mesmo. Esse nome que nós recebemos hoje, pastor, isso é fruto de algo que era no mundo físico, estava acontecendo. Quando você, por exemplo, lê Salmo 23, e Davi era um pastor, ele cuidava de ovelhas, ele cuidava literalmente do bichinho, do animal chamado ovelha, e ele escreveu o Salmo 23. É extraordinário o Salmo 23. É um dos salmos que a gente mais acha lindo, mais lê. É um dos poucos que o pessoal consegue decorar. E ali é uma descrição da atuação, do trabalho, da função de um pastor. E a gente ama, porque a gente sabe que é isso que Deus faz conosco. Ele é o nosso pastor. Traz uma segurança quando a gente ouve essa palavra, o meu pastor. É um negócio assim extraordinário. Meu pastor, nada me faltará. A gente lê esse salmo, a gente recita, e ali está a descrição, porque quando alguém era chamado, isso aqui é um pastor de ovelha, e eu creio que o céu falou: olha, de toda a relação, de toda a função, de toda a atividade que existe no planeta Terra, essa do pastor é a que mais combina com aquilo que Deus quer que aconteça na igreja. Olha que coisa legal. Ao ponto que ele chamou a gente de ovelha, fala assim, bé. Ele poderia comparar você com qualquer outro bicho, jararaca, poderia comparar. Mas ele resolveu nos comparar com ovelhas. E disse, já que o povo é ovelha, quem vai cuidar desse povo vai ser pastor. E agora, então, como eu falo, no passado, quando chamava alguém de pastor, era isso, era para ser isso, né? Quando alguém falava de pastor, imediatamente vinha a imagem, o quadro mental, a imagem mental de um cuidador, né? De uma pessoa que cuidava de ovelhas. Então, o que me preocupa que me parece que nós estamos indo numa direção oposta. E isso, por isso que eu falo, nós precisamos resgatar isso, esse valor, essa cultura. O que um pastor fazia naqueles dias? Eu imagino Jesus olhando e vendo aquela cena, desde criança olhando, porque quando você vai ali nas terras, né, de Jesus, é muito comum essa cena. Aqueles pastores cuidando das ovelhas, falam, olha que coisa linda, que relação, que atividade. E aí Jesus começou a falar, eu sou o bom pastor.
Eu sou o bom pastor. E Ele nos pediu também para pastorear, se nós amarmos a Ele e as pessoas. Agora, quando nós falamos a palavra pastor, hoje me parece que a imagem que vem, pastor, ele é pastor. Já vem uma imagem de alguém vestido de terno, uma gravata, alguns com uma Bíblia zona debaixo do sovaco. Pastor, às vezes uma pessoa distante, parece alguém que é o superior a todos, né? Inacessível, indiferente. E não é essa a imagem bíblica de um pastor. Hoje, muitas vezes, a palavra pastor remonta mais para um escritor, um palestrante, um blogueiro, né? Do que para um cuidador de ovelhas. E nada contra pastor escrever livros, tá? Porque senão eu estaria falando mal de mim mesmo. Nada contra pastor palestrar, mas o cara tem que ter muito tempo, né? Tem que ser uma pessoa com muito tempo para pastorear também. Porque se ele não faz isso, ele só escreve livros e dá palestra e faz canal no YouTube, então, tudo bem, mas vamos trocar o nome. Não chama de pastor, não. Vocês estão comigo? Agora, a igreja existe para proclamar o Evangelho, mas também para cuidar das pessoas que aceitam a mensagem do Evangelho. Nós precisamos lembrar disso. A gente existe para pregar, mas também para cuidar. Então, o que me incomoda hoje, de verdade, é que a gente vê igrejas que se preocupam e investem muito para ter uma boa estrutura física, para ter uma estrutura de prédio, de som muito boa, né? Para ter um telão, estacionamento, todas essas coisas perfeito, funcionando, é de Deus, é muito importante, devemos mesmo, tudo isso é fundamental. O que me preocupa é quando é só isso. O que me preocupa é quando não existe também um investimento intencional para ter uma estrutura de pastoreio. Investir para ter uma estrutura boa, bacana e sal, tudo isso que a gente vê e tem e quer, é de Deus. Mas nós precisamos também ter uma estrutura montada intencionalmente para pastorear pessoas. No plano de Deus, sempre a igreja foi um lugar de cura. No plano de Deus, no plano original de Deus, ele sempre planejou que a igreja fosse um lugar para as pessoas serem ajudadas, restauradas, um verdadeiro hospital espiritual. Isso é bíblico, é só você olhar. A igreja não foi estabelecida para ser somente um lugar para adorar e ouvir uma boa palavra, mas também, principalmente, para ser um lugar para curar feridas e amparo espiritual. E você que está me ouvindo sabe que esse papel não é de um, ou de dois, ou de três. É da igreja. Se você olhar para as cartas que Paulo fala, ele diz a igreja que vai gerar esse cuidado. Cada um fazendo a sua parte. Todo mundo envolvido nesse projeto do cuidar. Todo mundo envolvido nesse projeto de pastorear, de sarar feridas, de acompanhar, porque isso é muito importante. No projeto de Deus, todas as pessoas que estão em uma igreja local ou deveriam ser agentes de cura, ou deveriam estar sendo curadas, ou deveriam estar ajudando, ou deveriam estar sendo ajudadas. Amém? Então a pergunta é, você está ajudando ou está sendo ajudado? E eu sei que aqui na nossa igreja nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, glória a Deus. Eu estou sendo ajudado até hoje.
mas também estou ajudando. Olha que coisa linda, porque esse é o projeto de Deus para a sua igreja. Agora, uma outra coisa que eu queria falar hoje é exatamente isso aqui, ó. Igrejas sérias, pastoreio sério. Eu estou convencido que toda igreja séria tem um projeto e um plano de cuidado pastoral sério. Para mim, uma igreja séria e bíblica, ela precisa ter um projeto e um plano de cuidado pastoral. Essa é uma evidência de que é uma igreja séria. Eu costumo dizer, não basta só ser uma igreja boa, ela tem que ser uma igreja bíblica. Ela tem que ser uma igreja séria. E a maior queixa que eu tenho ouvido nos últimos anos, de verdade, sobre a igreja, gira em torno de mais ou menos o seguinte. As pessoas falando assim, na igreja, pastor, que eu estava, eu não tinha com quem conversar sobre os meus problemas e as minhas tentações. Pastor, eu fiquei lá e eu não tinha com quem contar quando eu precisava de ajuda. Eu não sabia quem procurar para abrir meu coração. Eu não sabia com quem falar quando eu tinha alguma dúvida, alguma dificuldade. É interessante isso. Eu não estou exagerando, mas se eu fosse eleger a queixa ou comentário negativo sobre a igreja que eu tenho ouvido nos últimos anos, gira em torno disso. É como se fosse assim, eu fui no hospital, pastor, não tinha médico, não tinha enfermeiro e nem tinha seringa. Então, o que eu fui fazer lá? Então, é muito importante nós entendermos isso. O que eu vou falar aqui é um pouco forte, eu posso estar errado, mas eu penso que não estou. Eu estou convencido que muitos casamentos acabaram. Eu estou convencido até que algumas pessoas suicidaram. Pessoas que estavam, de alguma forma, indo, visitando, congregando em alguma igreja. Porque a igreja deixou de fazer um dos seus papéis fundamentais, que é o pastoreio. Isso é sério. Isso é sério, porque se fosse só tipo assim, igual no Brasil, gastaram dinheiro público de qualquer jeito, mas ninguém vai prestar conta para ninguém mesmo, ninguém vai ser preso. Ficou meio que cultura o negócio. Mas eu quero dizer algo para vocês. Nós vamos ser chamados para uma conversa com Jesus sobre o que a gente fez com a oportunidade e a responsabilidade que nós tivemos de pastorear vidas. Eu não estou dizendo, é claro que existem exceções de pessoas que até estavam numa igreja que tinha a cultura do pastoreio e que casamento acabou, e que uma tragédia aconteceu, tem exceções, porque tem algumas pessoas que, mesmo que estão numa igreja séria, que oferece ajuda, às vezes ela não quer ajuda, ela não procura ajuda, ou às vezes ela até entra num processo, mas ouve aqui, sai por aqui, e não leva a sério, aí já é uma responsabilidade pessoal, mas pelo menos ela não pode falar, eu não pude acessar, eu não tive a oportunidade. Talvez ela falou, não vou praticar o que estão me ensinando, o que estão me trazendo, mas pelo menos ela teve esse lugar onde ela pôde ser ouvida, onde ela pôde receber o seu feedback. Eu me encontro com muita frequência para pastorear, para cuidar, para aconselhar. E às vezes são abacaxis, assim, tamanho médio, para grande. E a gente vê a necessidade gritante. A necessidade gritante. Então, característica de igrejas sérias com pastoreio. Primeiro, procuram ter muitas pessoas qualificadas para praticar o pastoreio.
E é o que a gente está fazendo aqui todo domingo, preparando e qualificando mais e mais pessoas para essa função tão importante. Outra, seus pastores são acessíveis. A gente existe para isso. Os membros sabem quando e quem buscar quando precisam de ajuda. Isso é outra característica de uma igreja séria com pastoreio. Outra, elas oferecem um pastoreio bíblico e equilibrado. Outra, os líderes não são manipuladores, autoritários e opressores. Outra, procuram constantemente estar formando novos apacentadores. Porque uma igreja que cresce tem que crescer o contingente de pastores. Nós não podemos pensar que a gente vai crescer com qualidade, com saúde, se nós temos uma equipe pastoral de 5, 6 pessoas. Por isso que a nossa equipe pastoral é grande aqui. Nossa equipe pastoral é enorme, amém? Levanta a mão aí, pastor, pastora. Levanta a mão aí, irmão. Você não sabia que você era pastor, irmão? Eu estou completando agora, hoje é 15? 14? Amanhã eu completo 41 anos seguindo Jesus. Nem parece, né? Com 35 anos de idade que eu estou. E uma das coisas que eu amo na nossa igreja, eu estou na mesma igreja, eu peço até perdão para os irmãos que eu estou na mesma igreja desde que eu converti. Tá. Mas uma das coisas que tem garantido essa trajetória, e tem garantido esse crescimento, e tem garantido tudo que eu tenho experimentado na minha vida, é exatamente esse pastoreio que eu tenho recebido desde que eu converti. Mas desde que eu converti mesmo. E quantas vezes eu já apertei o botão, buscando ajuda, e todas as vezes que eu aperto o botão, eu sempre recebo ajuda. E todas as vezes que eu apertei o botão, foi fundamental, determinante na minha vida. Trouxe muita cura, libertação, restauração, entendimento. E eu amo o fato que a nossa igreja investe pesado para treinar e capacitar e fazer o que for preciso para nós termos um número cada vez maior de pessoas aptas para oferecer esse pastoreio àquelas pessoas que precisam. Amém, queridos? E eu quero rapidamente, antes da gente encerrar aqui, falar o que eu estou chamando de o caminho do pastoreio. Eu costumo dizer que na nossa igreja, se a pessoa quiser, ela tem pelo menos 7 pastores, 7 níveis de pastoreio à sua disposição, cada pessoa na nossa igreja. Isso é muito legal, isso é muito importante. E eu quero muito que vocês entendam isso. Eu sei que alguns agora não levantaram a mão, não sei se é porque não entenderam mesmo, ou porque estão confusos. Falaram, pastor, nunca fui ordenado. Você já está ordenado. Amém? Então, a nossa estrutura pastoral aqui é muito legal, porque você, como eu te disse, tem pelo menos 7. São 7. E não são 7 piores, são 7 melhores. 7 pessoas que estão à sua disposição. Então, a primeira é o discipulador, né? Todo mundo sabe que dentro da estrutura do nosso Life Group tem a figura do discipulador. São pessoas treinadas, eles passam pelo curso. A gente entendeu que a gente não deve confiar vidas a pessoas que não estão preparadas. Por isso a gente leva muito sério esse treinamento. Um discipulador é um pastor. Então, dentro da estrutura do Life Group, ele tem o discipulador. E tem também o segundo nível de pastoreio, que é o líder de Life Group. O líder de Life Group é, de fato, de verdade, um pastor. Mesmo que a gente chama que são
pessoas que estão ali, né, para, como diz na justiça, para pequenas causas, mas você sabe que tem muito volume nas pequenas causas, né? São muitas coisas. E o discipulador é essa pessoa, né, que atua ali junto com o líder. Então, o discipulador, o discipulador não está conseguindo, pastor, muito devagar, não entende muito. Aí já vai para o líder de life group. Aí o líder de life group já tem, né, mais experiência, já consegue, como eu te disse, é uma pequena causa, é um carrapatozinho, né, a gente vai lá, tira da ovelha, é um óleozinho, a gente derrama, e a ovelha fica feliz, né? Talvez é um excesso de lã, a gente vai lá, corta um pouquinho a lã, né? Então não é muito complicado, mas todo mundo sabe, começa por ali, está à sua disposição. Agora o líder de life group fala, rapaz, é o seguinte, a ovelha está precisando de uma atenção melhor. Pode ser que seja uma vara ou um cajado. Então, passa para um outro nível pastoral, que é o nosso supervisor de setor. Essas funções, supervisor de setor, depois supervisor de área, depois pastor de distrito, depois pastor de rede, essas funções não existem só para inglês ver. Não existe só para ficar bonitinho na foto, no organograma. Essas estruturas, elas existem pensando na cultura do pastoreio. Nós queremos ter o maior número de pastores. E todos que estão nesses níveis, eles estão aptos para pastorear. Agora, pastor, para que tanto nível? Exatamente para ter maior número de pessoas. E a outra, para que você possa entender que se eu não consigo resolver minha situação aqui, tem um outro nível. E tem um outro nível. E tem um outro nível. E se você contar, vai dar 7 pastores para cada membro da nossa igreja, para cada ovelha. Olha que coisa maravilhosa. E eu não estou incluindo o pastor Eibe aí. Se eu incluir, vai ser 8. Vocês estão comigo? Não é maravilhoso? Porque você faz parte do processo, mas você também desfruta do processo. Então, se você já é um pastor chamado líder de life group, um pastor chamado discipulador, ou você é um pastor chamado supervisor de setor, olha só, você não só pode desfrutar do processo, mas você pode ser parte do processo nessa solução e nessa tarefa tão importante da igreja, que é pastorear. Agora, por que eu coloquei também o aconselhamento especializado? Porque nós temos casos aqui e ali em que o próprio pastor de rede fala assim, olha, já sentei, já conversei, já trabalhamos, já oramos, já jejuamos, já temos aí uns 10, 15 encontros, mas não está surtindo muito efeito. Então, o que a gente está cada dia mais implementando aqui na nossa igreja, o que nós estamos chamando de aconselhamento especializado. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos ir fundo, né? Como treinar, nós já temos pessoas treinadas, mas queremos ter mais ainda, no caso, pessoas especialistas em família. Pessoas especialistas, por exemplo, na área de finanças. Porque tem muita gente precisando de pastoreio, aí tem muitas ovelhas que elas estão gemendo de dor, porque não sabem lidar com as finanças dela, né? E está causando outros problemas. Você sabe que má gestão financeira tem efeito colateral, né? O cara não sabe administrar as finanças, se fosse só o problema, ficasse só nas finanças, estaria tudo bem, mas vai espalhando para os relacionamentos, comunhão com Deus, comunhão com a família, comunhão com a esposa, com o cachorro, até o cachorro sofre, né? Então, a gente quer ajudar nessa área. Nessa área de libertação,
Muitas pessoas precisam passar por um processo de libertação mesmo, porque a gente olha assim e fala, não, mas está normal, só que por trás tem um capiroto, e a gente tem que ir lá expulsar, especial nessa área. Sexualidade, tem gente boa, gente que ama a Deus, gente séria, mas com problemas sérios nessa área da sexualidade, não consegue romper, e precisa de ajuda, né? Cura interior, né? Pessoas que foram feridas e tal, problemas na alma, na infância, abandono, abuso. Então, são áreas de especialização. Porque que adianta a gente ter uma igreja cheia de pessoas, os bancos lotados, ouvindo boas pregações, dizendo amém, aplaudindo, mas sai daquela porta para lá, né, não consegue vencer e crescer e romper com algumas coisas. Por isso que o pastoreio ele é muito importante. Agora, vocês entendendo isso, para nós é fundamental. Como esse processo do discipulador, depois líder de life group, depois supervisor de setor, área, distrito, rede. Precisamos consumir esse produto que está à nossa disposição. E o que eu gostaria mesmo era de te encorajar, porque se você está aqui no Tadel, e você é um líder de life group, ou você é um supervisor de setor, saiba que isso não é só uma escadinha que você vai subindo e adquirindo títulos. Não, isso aqui é um processo para você ajudar a cuidar de pessoas. E quanto mais você cresce, eu queria desafiar vocês, se especializem. Eu estou muito feliz, porque outro dia chegou um cara para mim e falou, pastor, eu estou querendo fazer psicologia, porque eu gosto de ajudar pessoas. Eu falei, glória a Deus. Imagina um líder de life group, psicólogo. Nem vai chegar no setor. Não vai precisar chegar no setor. Tem muitos cursos, e seja fiel, e leia, por exemplo, tem um livro do pastor Eibe, que é o Coração do Bom Pastor, né, pastor Eibe? O Coração do Bom Pastor. Se você não leu esse livro, meu irmão, você está em pecado grave. Então, leia esse livro, se especialize, porque, olha, de novo, imagina essa fama boa que nós cuidamos e cuidamos bem. Não é legal? Isso é uma fama importante, né? E lembra, voltando para o início da nossa conversa, tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Isso é um convite, você fala, isso foi o BO do Pedro. Não, Jesus está chamando a gente para essa conversa. Todos nós aqui vamos ter que comer um peixe assado na praia com Jesus. Todos nós aqui, amém? Agora, então, tudo começa com ajuda lá na base, life group, discipulador, e depois vai subindo à medida que precisa. Então, se você perceber, pastor, eu não estou preparado ainda para essa situação, é um pouquinho mais complicada, você tem que ser a pessoa que fala assim para o casal, ou para a pessoa falar, querido, você sabe que eu te amo, quero muito te ajudar, mas eu acho que nós vamos precisar, eu e você, nós vamos precisar de ajuda, de auxílio. Você concorda? Tá? Você não vai fazer igual o médico, só pega um papel e encaminha para o especialista. Não, você vai falando assim, você concorda de nós conversarmos com o meu supervisor de setor, ou com o meu pastor de rede, com o meu pastor de área, para a gente junto trazer solução para o seu caso? Você junto com a pessoa acessa o próximo nível. Tem que acontecer. Tá? Você não pode fazer duas coisas, esse é um erro que não pode. Tipo, tentar ajudar quando você já sabe que você não dá conta e deixar para lá. Você fala, não dou conta mesmo, deixa para lá. E por que não acessa o próximo nível? Por que você não insiste no processo, já que temos outros níveis de pessoas que estão cada vez mais experientes e mais disponíveis e mais preparadas para ajudar no processo? Amém? Você é o responsável para conduzir a pessoa. E olha, tem muitas alternativas boas
que nós podemos ajudar pessoas a saírem de situações difíceis nessas áreas mais complicadas. Lembrando sempre de uma regra fundamental no pastoreio: casos mais delicados requerem atenção mais especializadas. Casos mais delicados requerem atenção mais especializada. E quanto mais você se especializar, mais a gente agradece. Quanto mais você crescer nessa habilidade de ajudar e de cuidar de pessoas, mais a gente agradece. Porque aí o time não só é grande, mas é bom. Né? Que é isso que a gente quer, um time grande e bom. E somente para concluir, eu gosto do que está escrito em Provérbios 27, 23, que diz assim: esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Tem uma outra tradução que diz assim: tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos. Amém, queridos? Deus olhou para você e viu em você alguém confiável, alguém que Ele poderia confiar pessoas. Então, quero te desafiar. Vamos viver essa cultura aqui com muita intencionalidade e com muita excelência, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus